Olá, sejam muito bem-vindos ao Martin Sugar. Eu sou Renata e hoje eu vou mostrar para vocês na prática alguns cuidados com o glacê real na hora de decorar o biscoito. Decorar o biscoito, decorada boa. Na hora de decorar o biscoito. O que acontece? Às vezes a gente tá com pressa e na hora de preparar o glacê, a gente não prepara a quantidade suficiente. E quando tem cor nesse glacê, pode acontecer alguns problemas no meio do caminho, no meio da execução, principalmente nos biscoitos. Que tem camadas, que a gente precisa colocar uma parte antes, esperar secar e colocar outra parte depois. O que vai acontecer se eu não prestar atenção na cor exata do Glacê. Vamos supor que eu preciso fazer um glacê laranja para Halloween. Vou mostrar para vocês. Esse aqui é um biscoito de Halloween, laranjinha, tá? E todas as partes dele estão da mesma cor. Aí, o que aconteceu? Ontem, eu fui fazer na correria e eu não calculei a quantidade correta de glacê que eu tinha que fazer para terminar Todas as abóboras que tinha que entregar. Porque eu estava com pressa e na correria e com preguiça. E toda vez que eu falo para vocês que vocês têm que respeitar todos os processos do biscoito decorado, quando eu falo isso em voz alta, veja bem, essa mensagem entra primeiro nos meus ouvidos para depois entrar no de vocês. E eu teimo, na teimosia sempre dá errado. E aí eu vou mostrar para vocês, no meu erro, o que acontece quando a gente não calcula direito a quantidade de cor. O que aconteceu? Eu fiz a cor, eu preparei a cor do glacê para fazer uma decoração de Halloween laranja. Acabou meu laranja antes do tempo e ainda faltava terminar uma abóbora, que eu já tinha feito 2 camadinhas. Eu tinha feito exatamente desse jeito aqui. Tinha feito essa parte e faltava outras 2 partes laranjas. Então, o que eu tô falando aqui? Eu tô falando da importância da gente ter a quantidade correta de glacê para fazer todos os biscoitos que a gente precisa, principalmente se for uma encomenda. Porque é muito difícil chegar na mesma cor que a gente conquistou antes. Como é um trabalho muito manual e a gente vai pingando gotinha a gotinha, quantidade a quantidade, às vezes essa cor pode ficar diferente se a gente refizer. Então, se eu parar um biscoito desse na metade e o glacê acabar e eu tiver que colocar mais glacê, pode ser que dê diferença na cor, tá? Eu não tô falando que é para você fazer uma penca de glacê, um saco gigante para fazer 6 biscoitos, não é isso. A gente pode calcular. Com o tempo, a gente vai entendendo o tamanho do biscoito e quanto de glacê cada parte precisa. Geralmente eu faço uma lista, faço um desenho assim, eu ponho o cortador no caderno e faço o desenho, e eu já tenho uma ideia mais ou menos de que esse tamanho de biscoito é uns 7,5 cm. No total dele vai uns 11 gramas de glacê, mais ou menos. A gente tem que pesar isso, tá, no dia a dia. Mas eu vou conversar com você sobre isso em outro momento. A gente vai pegando experiência, a gente vai pesando o biscoito, pesando o glacê, para ter uma ideia do quanto de glacê que a gente precisa para fazer um biscoito. Então, se eu tenho 8 biscoitos desses para fazer e eu preciso de 12 gramas para cada, eu faço a conta e peso o glacê depois de colorido, depois de estar alinhadinho lá com a consistência correta, coloco no saquinho para não ter problema de acabar o glacê no meio do rolê e a gente ficar que nem eu fiz aqui, pela metade e não ter mais glacê. E aí o que eu fiz? Eu fiz um novo glacê laranja, porque eu precisava terminar. E aí você conseguiu atingir o mesmo laranja da primeira vez? Não, né? Nem eu. Olha isso aqui. Dá pra ver a diferença da cor? Ai, só rindo mesmo. Dá pra ver, né? Que esse laranja tá bem mais claro do que esse daqui. Então, o que acontece? É muito importante ter uma quantidade suficiente para cobrir todos os biscoitos da mesma linha que a gente vai fazer.
Se não der e acontecer alguma coisa e fazer de novo, tenta aproximar a cor cada vez mais. Como que a gente pode solucionar isso? Eu estava com pressa e não testei. Eu fiz o laranja e geralmente o colorido, os corantes, principalmente cores fortes como vermelho, marrom, roxo, principalmente preto, azul marinho e vermelho, são cores de descanso. O que que isso significa? Significa que na hora que eu mexer no meu potinho de glacê e colocar a cor, ele vai ficar de uma cor. Dali 20 minutos, aquela cor vai escurecer, ele vai pigmentar. Então, na hora que a gente está mexendo no potinho, é muito difícil saber se vai ficar realmente na cor que a gente quer. Então, o que que é o ideal? O ideal é a gente sempre começar colocando menos cor possível. Então, eu vou começar a minha mistura de glacê e vou colocar menos cor possível. Quando chegar mais ou menos 1 ou 2 tons antes da cor que eu quero, eu vou parar. Eu coloco um papel filme bem rente ao fundinho para não pegar ar e ele não ressecar. E eu vou fazer outras coisas, vou resolvendo, fazendo outra cor que eu preciso, assando biscoito, linha de produção, né? Pega, vai fazendo o que tem para fazer, vai resolvendo as outras coisas. Depois de 20 minutos, dá uma olhada a cor que ele tá. Se você vê que tá mais ou menos da cor do que o outro glacê que você tinha acabado, manda bala, bota no saquinho e continua. Mas, se não tiver, se ainda tiver muito claro, você acrescenta mais um pouquinho de glacê e vai continuando o processo, tá? Eu tô falando isso porque, por exemplo, quando a gente percebe que tem pouco glacê no saquinho e eu ainda tenho 2 biscoitos para decorar, o que que é o ideal? O ideal é a gente tirar todo o glacê desse saquinho, colocar de novo no potinho e aumentar a quantidade, ao invés de começar o biscoito dessa maneira. E pintar 2 partes sabendo que eu não tenho mais glacê para continuar e que a chance disso não ficar da mesma cor é muito alta. Eu cometo esse erro direto por falta de organização. Eu já sei que isso pode acontecer e eu vou lá e eu teimo e faço do mesmo jeito. Então, um jeito muito legal de vocês resolverem isso é, toda vez que vocês tiverem encomenda ou que vocês estiverem pensando em fazer biscoito, senta bonitinho, anota num caderno quantos biscoitos eu tenho que fazer, quantas cores a gente tem que colocar de cada item. Eu anoto tudo bonitinho. Por exemplo, a abóbora precisei de laranja, preto e verde, que é só um risquinho assim, e marrom. Como o marrom é uma quantidade muito pequenininha, porque é só no cabinho, eu não calculo, eu faço uma colherzinha e já tá bom. Mas o laranja, como eram mais de 12 abóboras, eu acabei fazendo na pressa, coloquei lá um tanto e não calculei. Mas o ideal é que eu calcule aproximadamente quanto de glacê eu preciso para cada biscoito, tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu pego o saquinho eu pego o biscoito, sem decoração nenhuma, coloco numa balancinha dessas de cozinha. Eu comprei uma aqui de 20 conto, super baratinho. Pega a balancinha, pesa o biscoito sem glacê e faz um teste, tá? É sempre bom ter um biscoito a mais pra gente fazer essas coisas. Pega esse biscoito extra, preenche ele inteirinho que você vai ver quanto que você vai ter a mais, vai ser a quantidade do glacê, tá? Então, se eu preciso de 12 biscoitos no tema laranja de abóbora, eu vou fazer a conta de, por exemplo, vamos supor que você pesou e deu 12 gramas. Então, eu vou fazer 12 vezes 12, e eu tenho um número, e aí eu sempre faço um pouquinho a mais. Mesmo que dê sobra, porque é muito melhor sobrar glacê do que ficar com biscoito desse jeito sem conseguir atingir a mesma cor, né? Outra solução, que é muito interessante, pode fazer um pouco a mais, não tem problema nenhum. A gente pode usar essas cores bem coloridas que sobram, juntar tudo e preparar preto. Porque o preto, ele é ruim de pigmentar. Vocês vão ver quando vocês começarem a fazer preto, você joga preto, joga preto, joga preto, mexe, 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 o negócio tá marrom. Aí você joga mais preto, joga mais preto, mexe, 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 o negócio tá cinza. Aí você joga mais preto, parece ficar roxo. Até ele ficar preto mesmo, se a gente achar
que ele vai ficar preto na hora, a gente tá perdida, porque ele fica de todas as cores menos preto. Por isso que é importante ter em mente de que as cores são cores de descanso. Então, não significa que a cor que tá no potinho vai ser a cor final do biscoito decorado, tá? Isso é muito importante. Toda vez que vocês quiserem fazer um biscoito clarinho, um candy color, um tom pastel, a gente vai colocar o mínimo possível de corante e esperar para ver se aquilo não escurece, tá? E se escurecer, tem jeito de corrigir. A gente vai acrescentar mais glacê branco, ou então a gente pode colocar um pouquinho de dióxido de titânio. O que é dióxido de titânio? Dióxido de titânio é um pozinho que serve para fins de confeitaria comestível e ele é como se fosse uma tinta branca pura. Eu uso muito no glacê branco para ele não ficar amarelado com o tempo. Ou então, se eu passar muito da cor e ficar um pouquinho, eu tô fazendo um tom pastel e ficou um pouquinho mais azul do que eu queria, eu coloco um pouquinho de dióxido de titânio para fazer essa correção, tá? Para ter um resultado melhor. Então é isso. A gente vai pesar, voltando aqui, ó, recapitulando, a gente vai pesar o biscoito para colocar o glacê, para a gente ver a média, fazer todos os cálculos de todas as cores para não ter esse tipo de erro, porque isso fica visivelmente muito feio. É muito desagradável. Você imagina, você tem uma encomenda super importante de um nascimento de bebê e esse biscoito vai ser o presente, vai ser a lembrancinha. E aí a gente entrega um negócio desse, uma cor de cada. Não dá, né? Não dá. Isso é inadmissível. Então, esses pequenos detalhes, eles são muito importantes. A gente tem que seguir todo o processo do biscoito o tempo todo. Tá com pressa? Respira fundo, senta e faz o processo do mesmo jeito, porque a pressa é inimiga mortal do biscoito real. Eu, quando eu tô com pressa e eu pulo os processos, sempre dá ruim. Outra coisa que você pode fazer, vai sempre anotando, sabe, tamanhos de biscoito e o quanto que dá de glacê. Você não quer ficar pesando, você quer fazer a mais, você fala assim: "Ah, Renata, mas eu tô super confortável, eu tenho só 6 biscoitos para fazer, eu vou fazer um saquinho, uma quantidade que eu tenho certeza que vai dar". Tudo bem, mas para o futuro, é muito interessante que você pese esse biscoito sem o glacê e depois você pese ele com glacê, para você ir tendo uma ideia de quanto glacê tem naquele biscoito, para toda vez que você fizer, você ter uma ideia de quanto que tem ali, quanto que você tem que preparar. Se você vai fazer só 2 biscoitos, você não vai fazer um saco cheio de glacê desse tamanho. Então você vai tendo uma ideia do quanto de glacê você precisa para aquele modelo, para aquele design especificamente, para continuar. Então, a gente desperdiça menos e faz na quantidade mais próxima do correto, tá? Outra coisa que a gente tem que considerar na hora de pesar, eu peso o saquinho do glacê também. Por exemplo, vamos supor que eu preciso de 120 gramas de glacê laranja para fazer as minhas abóboras, tá? Só que eu tenho que lembrar que eu tenho que fazer um contorno, que eu vou ter que tirar um pouco de glacê para fazer contorno, para fazer algum detalhe, para fazer uma outra consistência de glacê. Então, eu não posso colocar o glacê fluido de preenchimento num saquinho sem ele ter esses 120 gramas. Tá dando para entender o raciocínio? Se eu vou tirar um pouco para colocar de contorno, eu vou diminuir minha quantidade. Então, eu não vou pegar o total, sabe? Eu vou considerar que, além dos 120 gramas do laranja, eu tenho que colocar uns 20 gramas a mais de contorno. E se eu precisar de um ponto médio, quanto de ponto médio que eu vou precisar? Quantas partes de biscoito eu ainda preciso, tá? Para vocês terem uma ideia, eu já estou um pouco acostumada, eu já sei que uma partezinha dessa é uma cerca de 3, 4 gramas, tá? Então, se eu tenho outro desenho, mas que é mais ou menos a mesma área, eu já sei que são 3, 4 gramas.
Então eu somo, eu sempre coloco lá, por exemplo, abóbora. Quantas partes tem a abóbora? Vamos supor que essa abóbora tivesse que ser colorida e que ela realmente tivesse que ser 2 cores aqui, 2 cores aqui, só para vocês terem uma ideia de como calcular quando o biscoito tem bastante cor, tá? Então eu vou colocar, se eu imagino que aqui tem 4 gramas e aqui tem 4 gramas, são 8 gramas por biscoito. Então por biscoito eu vou contar 8 gramas desse tom e mais 8 gramas desse outro tom. E assim a gente vai fazendo. Por exemplo, esse daqui, ele tem mais cores, né? Temos o branco e temos o preto. O preto menos. Tem menos cor aqui do que o branco. Aí eu calculei mais ou menos como se aqui tivesse uns 8 gramas e aqui tivesse 4. Para cada biscoito que eu tinha. E aí eu cheguei bem próximo do que eu precisava. O único que eu não contei mesmo foi o laranja, sacaninha, que me deixou nos 2 últimos biscoitos na mão. Mas, o que eu fiz também? Se eu tô vendo que o meu glacê tá acabando, por que eu fiz 2 partezinhas? Não, espera, faz só um. Eu fiz 2 partes de 2 biscoitos, sendo que estava acabando. Eu podia muito bem ter feito só esses 2 aqui, secou, e feito mais 2. E feito um novo glacê, porque daí se ficasse essa abóbora inteira de outra cor, não teria problema nenhum. O problema é ficar a cor diferente no mesmo biscoito. Por exemplo, olha aqui, é o mesmo kit, tá? E eu já vi que a cor ia ficar diferente, mas esse aqui tá com laranja mais claro e esse aqui tá com aquele laranja escuro. Como é um kit e eles conversam, não tem problema. Tá tom sobre tom, tá tudo lindo, tá tudo ornando. A gente tem que perder o medo de ornar a cor. Tom sobre tom tá tudo certo. Se um ficar mais escuro, o outro ficar mais claro, dependendo do tema, não tem o menor problema. O que a gente não pode fazer realmente é tentar misturar essas 2 cores no mesmo biscoito, porque fica muito feio, fica muito evidente que você cometeu um erro, que você se equivocou. Gente, muito diferente. É, fica muito diferente, tá? Então, eu vou reforçar. Eu acho que eu vou falar tanto isso na cabeça de vocês que uma hora isso vai penetrar. Na cabeça de vocês e na minha também. A pressa é inimiga mortal do glacê real, certo? Todo mundo já entendeu isso, né? Porque quando a gente faz as coisas com pressa, a gente não presta atenção nesses detalhes pequenos e aí dá ruim. E aí, o que acontece? Não posso entregar isso aqui. Eu tive que refazer. Tive que assar biscoito de novo. Tive que fazer glacê de novo. Não precisa, né, de tudo isso. Era só eu ter me programado melhor, feito a soma dos glacês e ter feito o negócio certinho. Renata, tem diferença no tempo de espera para cores claras e escuras? Pela minha experiência aqui, quanto mais clarinho, menos ele altera a cor, tá? Quanto mais escuro, mais alteração a gente percebe. Mas, às vezes, mesmo a gente esperando no potinho os 20 minutos, ele altera a cor depois que ele tá seco já, decorado no biscoito. Então, o que eu sempre faço? Em vez de ficar esperando também 20 minutos, eu falei de esperar esses 20 minutos, nesse caso de que eu já comecei a fazer o negócio e eu preciso tentar achar a cor para continuar, para não perder um biscoito inteiro, tá? Que a gente não desperdiça. A gente tenta aproveitar tudo, até quando dá. Eu sempre tento fazer 2 tons a menos do que eu quero que o biscoito fique, porque na hora de secar vai ficar diferente. Então eu sempre tento colocar 2 tons a menos. Se eu preciso de um laranja claro, eu vou começar colocando uma micro gota, mexendo lá o meu glacê, e quando ele ficar um tonzinho perto, mas que eu sei que ainda não tá exatamente da cor que eu quero, eu paro, porque eu já sei que ele vai escurecer. Mesmo as cores claras, elas escurecem, mas elas escurecem numa proporção bem menor do que as cores escuras, né? Porque quanto mais pigmento a gente coloca dentro do glacê, mais escuro isso vai ficando com o tempo. Com o tempo que eu quero dizer, é tempo de secagem mesmo. O biscoito estando completamente sequinho, a decoração sequinha, ele é uma cor completamente diferente da cor que estava no saquinho, tá? E por ser um produto artesanal, a gente espera essa diferença, né? É, sim. E olha só, eu acho muito importante você que tá
aspirando aí, virar confeiteira. Sempre explicar isso pro seu cliente, tá? Sempre fala de um jeito sutil, de um jeito delicado, que, olha, por ser um produto artesanal, podem acontecer divergências não é uma palavra legal para usar, algumas pequenas diferenças entre cor, formato e até mesmo design entre eles. Não tem como fazer 100 biscoitos artesanais, manuais, e os 100 ficarem exatamente iguais. A gente não é máquina, né? A gente está fazendo linha de produção, a gente tenta fazer o mais parecido possível, mas se você apertar um pouco a mão, vai ficar um pouco mais de volume. Se você virar um pouco mais a mão, você vai fazer um buraco maior. E tá tudo bem. Produto artesanal tem isso. A gente não tem que se cobrar de fazer exatamente idêntico, porque não vai ficar artesanal. Mas claro que a gente tem que ter o cuidado de fazer o mais próximo possível e tentar de tudo para que esse resultado fique muito semelhante. Mas é um produto artesanal. Então a gente tem que ter a ciência de que não vai ficar 100% idêntico. A gente tem aqui, ó, 2 biscoitos iguais, exatamente iguais. Mas se a gente olhar com muita calma, querendo tirar pelo em ovo mesmo, a gente vai ver que tem diferença. Porque é artesanal e é feito à mão, mas tá tudo bem. É a mesma coisa, tá? Não tá caindo o olho, eu não tô falando de biscoito mal feito, tá? Isso sendo a mesma coisa, é diferente. Eu tô falando que assim, o peso da mão, o jeito que coloca a bolinha, nem sempre a bolinha do brilho do olho fica no mesmo lugar, mas tá tudo bem. Isso não dá uma diferença gritante. Se você pegar só sei lá, um biscoito bonitinho, com os olhinhos bonitinhos, com brilhinho no olhar. Se você pegar o outro, mesma coisa. Um biscoito bonitinho, muito bem feito, muito bem acabado, sem estar afundado, com brilhinho no olhar. Mas se você compara um com o outro, você vê que tem diferença, porque é um produto manual. Eu acho isso incrível. E mesmo quando as pessoas pedem pra gente fazer absolutamente o mesmo desenho de um que a gente vê na internet, não fica igual. Porque a gente coloca as nossas características, a gente coloca nosso gosto pessoal, a gente coloca nosso amor, nossa força. Às vezes você faz o negócio da força do ódio, fica um jeito, às vezes você faz o negócio com amor, fica de outro jeito. Às vezes você tá super cansada, você faz os biscoitos e tem que terminar no dia seguinte. Aí você começa a fazer os biscoitos hoje, super cansado, e você fala: ai meu, não tá dando certo, descansou. No dia seguinte você vai ver que mesmo fazendo a mesma coisa, o resultado fica ainda melhor. Que é um processo, né? Coisa artística, coisa que a gente coloca a mão, sempre dá essas diferencinhas. Como você faz o blush? O blush, então, a gente usa o corante em pó para fazer o blushzinho, tá? Mas não para acrescentar dentro do glacê para achar a cor. Depois que esse glacê já tá completamente sequinho, que você tem certeza absoluta que não vai afundar, você vai pegar um pincel muito fininho. Eu gosto muito de usar pincel de maquiagem para fazer o blush. Eu esterilizo ele muito bem e esse aqui no momento é o meu preferido. Eu não sei se tá focando, mas ele é bem maciozinho, ele é de aplicar sombra. Não sei se dá pra ver, dá pra ver? Dá pra ver, né? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu vou fazer no papel pra vocês verem. Eu acho que vale muito a pena. Ó, tem um papel aqui, aí eu vou baixar aqui, esse daqui, pra ficar aqui, e este daqui também para mostrar. O blushzinho tem que ser bem delicado, porque se a gente pressiona a mão demais, fica muito marcado, aí fica parecendo a Filó. Vocês se lembram da Filó da TV? Aquela que falava, ô, coitado. Eu tô sem biscoito, que eu vou viajar, mas eu vou testar no papel, o efeito é o mesmo, tá? Ó, vou pintar aqui a bochechinha dessa pecinha aqui. Então, meu pincel tá limpo. Eu vou molhar ele um pouquinho, molhar modo de dizer, né? Bater aqui pra tirar o excesso. E eu sempre tenho um papel do lado pra tirar o excesso antes de entrar no biscoito, tá? Porque fica muito. Eu bato meu pincelzinho
e venho, gente, isso aqui é uma suposição, tá? Pelo amor de Deus. Aí eu venho aqui e fazendo movimentos circulares bem leves, a gente vai aplicando o blush com o corante em pó. Pra mim, o melhor efeito que dá. Vou fazer na parte branca pra vocês enxergarem. Ó, tira o excesso. E aí vem fazendo movimentinhos circulares. E aí ele fica uma bolinha. Molha de novo, tira excesso. Vai fazendo de novo. Ah, Renata, o que acontece se eu ficar muito tempo e não tirar o excesso? Isso aqui, ó. Se eu pressionar minha mão, vai deixar de ser um trem delicadinho pra ficar uma bolota. Parece que povo que não sabe passar maquiagem. A ideia é ser bem levinha pra ficar só um coradinho de saúde. Então a gente tira o excesso num papelzinho do lado. Apoia essa parte da mão, muito importante pra gente ter balanço na hora de aplicar. E aí a gente vem em movimentos circulares com a mão bem levinha. E vai fazendo assim, pronto. A bochechinha fica super esfumadinha e bonitinha. Acho que deu pra entender, né? Então, pra finalizar nosso papo aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai prestar atenção no processo. A gente vai fazer a conta de quantos gramas por biscoito a gente precisa de cada cor. Dá um trabalhinho. A gente vai sentar, vai fazer o cálculo. A gente vai perder uns minutinhos fazendo esse cálculo, mas ele vai te ajudar demais no resultado final. Então, para você não ter que ficar se preocupando com a quantidade de glacê, se vai acabar antes do tempo, se não vai. A gente vai prestar atenção na cor, principalmente coisa colorida, para não fazer a quantidade mínima, para não correr o risco de não ter a cor exatamente igual, para continuar o mesmo set de biscoitos. E a gente vai tomar cuidado também com o esqueminha de cores de descanso, né? Principalmente para cores escuras. É muito importante a gente saber que a maioria das cores no glacê escurecem com o tempo. O glacê sequinho, ele sempre vai escurecer. Então você não precisa jogar aquele monte de preto até ele ficar preto na tua frente, tá? Vai chegando num chumbo, já tá na hora de parar, ele vai ficar preto. O vermelho é a mesma coisa. Você tá chegando lá num rosa bem escuro, não precisa ficar colocando aquele monte de glacê de corante até ele ficar super vermelho na hora que você tá fazendo. É uma cor de descanso. Depois de 20 minutos a cor dele vai começar a aparecer. Então faz uns 2 tons antes. Vai fazer cor bebezinho, tom pastel? Põe menos cor e espera antes de aplicar. Renata, mas tem problema deixar dentro do saquinho já preparado? Não, não tem problema. Prepara teu saquinho, prepara todas as cores de glacê que você precisa para fazer seu kit de biscoitos, tá? E aí na hora que você sentar para decorar, já vai ter passado um tempo e pelo saquinho você vai ver se chegou na cor que você queria, não. Se não chegou na cor, se ficou muito claro do que você esperava, coloca lá no potinho de novo, pinga mais uma gotinha, mexe de novo, volta pro saquinho. Se ficou muito escuro e você acha que não vai combinar com o tema que você escolheu, volta pro potinho de novo também, põe um pouquinho de dióxido de titânio ou então acrescenta mais glacê da batedeira branco, dependendo do tanto de cor que você precisa salvar, tá bom? Estou fazendo uma pausa dramática, porque às vezes os comentários de vocês demoram um pouquinho para aparecer. É isso. Terminamos por aqui hoje. Foi um prazer imenso ter vocês aqui. Eu não preparei nada para mostrar para vocês na hora, porque a ideia inicial era conversar com a Elis, mas eu vou resolver o problema e vou trazer a Elis outro dia. Então, tenham em mente, glacê é cor de descanso. Não posso começar a decorar meus biscoitos se eu não tiver certeza que eu tenho quantidade suficiente, porque senão vai dar diferença se terminar, certo? Lembra disso.
Muito obrigada a todos vocês pelo carinho, pelas mensagens. Manda esse encontrinho aqui para as pessoas que vocês sabem que estão tendo dificuldade de preparar glacê, ou então que estão começando a querer preparar glacê. Essa dica é muito importante, porque às vezes a gente acha que a cor que tá ali no potinho é a cor que vai ficar e não é. Quero trazer isso pra gente fazer junto um dia. Manda para mim sugestão de tema, coisas que vocês querem ver por aqui, o que vocês têm dúvida. Vá mandando, manda para mim as perguntas que cada vez mais detalhe, cada vez que eu conhecer vocês melhor e souber das necessidades de vocês, melhor vai ficando por aqui, que eu vou conseguindo responder na altura das expectativas de vocês, tá bom? Um beijo enorme no coração de vocês. Muito obrigada. Tenha um ótimo final de semana, porque aqui hoje já é o último dia da semana, né? Amanhã já é o final de semana. Fiquem com Deus e vejo vocês em breve. Tchau, tchau.